Neste vídeo, nós iremos explorar o tema sobre como nós, humanos, muitas vezes interpretamos mal as emoções e as expressões comportamentais dos nossos cães e gatos. Nós vamos explorar como as expressões que nós consideramos afetivas, como um abraço, por exemplo, podem ser ameaçadoras ou mesmo intimidadoras para alguns cães e gatos. E isso pode resultar em comportamentos agressivos, mordidas, arranhões. Além disso, nós vamos conferir também um pouco sobre o impacto que os sons altos têm nos cães. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. O pensamento antropomórfico ele pode resultar em uma atitude mais positiva em relação a questões gerais do bem-estar dos animais. Lembrando que antropomorfismo é a habilidade ou a atribuição de estados mentais, emocionais, cognitivos que são tipicamente humanos a seres não humanos, a animais e a coisas. Reforçando que nós já temos aqui no canal alguns vídeos dessa temática, depois confere lá, que são bem legais e bem interessantes, que nós vamos explorando mais essa relação sobre o antropomorfismo e a nossa ligação com os animais. As pessoas sentem mais empatia por aqueles animais que são mais antropomorfizados e eles se preocupam mais com a sua dor e também com o seu sofrimento. Viver intimamente com os animais no seu dia a dia significa que os animais de estimação e os donos, eles passam a conhecer as peculiaridades e também traços individuais da personalidade uns dos outros, vendo seus animais como seres subjetivos e atribuindo-lhes características semelhantes às humanas. Muitas pessoas acabam interpretando as ações cotidianas dos seus animais em termos e características das suas próprias ações e também de suas próprias maneiras de ver o mundo. A esses animais de companhia são regularmente atribuídos emoções humanas como ciúme, raiva, decepção e amor, o que geralmente é um meio humano de reconhecer o papel do animal em um relacionamento que é recíproco, né? Tanto o animal reage quanto nós reagimos a ele. Um aspecto do vínculo afetivo que existe entre cão e o ser humano, frequentemente estabelecido pelos donos, pelos tutores desses animais, é o fato de que os cães parecem empaticamente bem sintonizados com as emoções humanas. Eles parecem celebrar a nossa alegria e também lamentar a nossa tristeza. Os sinais de pedido de ajuda dos humanos são muito diferentes dos cães. No entanto, pode-se esperar que um predador necrófago, que é o cão, que na sua origem ele é um predador, ele é um animal carnívoro, então um necrófago, que é aquele animal que come carne de animais já mortos, ele esteja predisposto a responder a sinais de socorro de outras espécies, porque os carnívoros tendem a ser mais atentos a esses sinais. No entanto, em vez de procurar uma resposta que seria considerada empática, parece igualmente provável que a angústia, num contexto interespécies, provocasse um comportamento de alerta ou até mesmo predatório nos cães, que é o que faria mais sentido. Não está imediatamente claro como se pode esperar que um cão responda ao sofrimento dos humanos. Houve alguns estudos experimentais sobre a busca de ajuda motivada pela empatia em cães, em que os cães procuram a ajuda de outras pessoas porque eles viram alguém sofrendo. Marsh-Harrison e Roberts, em 2006, descobriram que cães de estimação não procuravam a ajuda de um espectador humano quando seu dono fingia um ataque cardíaco ou era preso por uma estante de livros. Em outros estudos, descobriu-se que quando bebês humanos que têm um desenvolvimento típico se deparam com indivíduos que choram repetidamente, eles muitas vezes abraçam essas pessoas, dão tapinhas e às vezes podem até, crianças que já sabem falar, elas podem, mais novinhas, elas podem falar, está tudo bem, dá aquele tapinha consolando, E às vezes eles podem oferecer brinquedos e às vezes eles podem pedir por ajuda de outras pessoas. Mas, voltando aos casos dos cães, existem muitas maneiras diferentes que os cães poderiam responder a um ser humano que aparentemente está angustiado.
Eles podem não responder e ignorar a pessoa que chora. Eles poderiam se tornar medrosos e esquivos, até mesmo se aproximar de outro ser humano que seja calmo, em busca de uma segurança. Eles também podem ficar alertas e até agir de maneira dominante em relação a um indivíduo que aparentemente está enfraquecido. Eles também poderiam ficar curiosos ou brincalhões, né, para tentar trazer um ânimo àquela outra pessoa. Ou eles podem aproximar-se e tocar a pessoa que está angustiada de uma forma gentil ou mesmo submissa, proporcionando assim algum nível de segurança ou de conforto. O comportamento dos cães em circunstâncias desses tipos, né, que a gente veio descrevendo, angustiados, acaba sendo difícil de interpretar. No entanto, esses comportamentos eles podem ser uma expressão de uma angústia contagiosa. Então, angústia contagiosa, que é a pessoa está com angústia e o animal também está com essa mesma angústia, a partir dessa observação. Ou também o animal pode ter uma procura egoísta de conforto, em vez de oferecer com conforto àquela pessoa que está passando por aquela dificuldade. Alternativamente, tal comportamento também pode ser motivado pela curiosidade do animal em ir atrás daquela pessoa que está chorando. A empatia que sentimos com as espécies também acaba determinando como as pessoas tratam e cuidam delas. Porém, essa empatia e como nós acabamos impondo as nossas necessidades humanas a essas espécies, acaba impondo severos impactos na vida desses animais. No entanto, é igualmente inegável que atribuir estados mentais e emocionais humanos a um cão pode levar a interpretações errôneas do seu comportamento, que pode resultar em interações entre espécies que podem afetar negativamente o bem-estar do animal. Um exemplo prático dos riscos da atitude antropocêntrica dos donos, dos tutores de cães, é fornecido pela crença comum de que os cães são capazes de sentimentos complexos como a culpa. Segundo Hatch e seus colaboradores, a culpa é uma emoção avaliativa e autoconsciente que surge da própria percepção de ter violado uma regra socialmente estabelecida. O cenário mais comum em que os tutores dos animais atribuem essa emoção aos seus cãezinhos de estimação é quando um cão, depois de ter sido deixado sozinho em casa e ele acaba realizando algum comportamento destrutivo na casa, ou por causa da ansiedade, ou por causa do medo, ou tédio, e com isso ele acaba exibindo posturas submissas e medrosas quando o proprietário retorna. E para muitos proprietários, para muitos tutores, essas posturas elas são uma indicação de que o cão está ciente de ter se comportado mal durante a ausência do seu tutor. No entanto, estudos anteriores demonstraram que os cães exibem um comportamento teoricamente culpado, que nós chamaríamos de culpa, mesmo quando eles não são responsáveis por esse evento indesejável que tem acontecido na casa. Além disso, as descobertas de Horowitz e seus colaboradores sugerem que o que é mais comumente considerado como comportamento culpado é a resposta do cão ao comportamento dos seus tutores. Ou seja, aquele comportamento, porque o animal percebe que o tutor está repreendendo ele. Então ele tem essa atitude submissa e medrosa. Além disso, Hatch e seus colaboradores revelaram que o comportamento de saudação dos cães que fizeram algum mau comportamento, que fizeram essa transgressão na ausência do tutor, não difere do de cães que não fizeram nenhum tipo de comportamento transgressor. Esse resultado sugere que o comportamento de culpa dos cães domésticos, no contexto aqui que nós estamos descrevendo, não se associa à conscientização de que ele fez um comportamento errado, mas com uma tentativa de apaziguar o comportamento agressivo do proprietário depois que ele encontra, quando ele chega em casa. Do proprietário, do tutor. Quando interações desse tipo ocorrem repetidamente, o cão pode desenvolver ansiedade em antecipação ao retorno do tutor e exibir um comportamento de apaziguamento, mesmo na ausência de pistas agressivas do proprietário, que é esse comportamento submisso do animal à presença do tutor. Nesse contexto, fica claro como o antropomorfismo pode gerar impacto negativo no bem-estar emocional dos cães de companhia. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles indivíduos que sofrem
de distúrbios de ansiedade de separação, no caso, né, dos cães, para os quais o retorno do tutor deve representar uma solução para o seu sofrimento emocional e não mais um sofrimento, né, de antecipação. Mas infelizmente muitos tutores se limitam a interpretar o mau comportamento do animal, né, que ele tem ali naquele momento, que é esse comportamento de apaziguar, de tentar apaziguar o seu tutor, como uma expressão de culpa. Mas esses tutores também assumem antropocentricamente que o comportamento destrutivo do cão, na ausência dele, pode ser motivado por várias razões, por despeito, por vingança, e não por uma sensação de pânico que o animal pode ter durante esses momentos de ausência. Obviamente, esses tutores são mais propensos a punir os seus cães que têm esse tipo de pensamento, né, que ele faz a destruição de propósito. E com isso, o tutor passa de ser uma fonte potencial de segurança para o animal e passa a ser uma fonte adicional de angústia a ele. De fato, esse ciclo vicioso pode ter efeitos prejudiciais na relação do tutor e do cão, e também na qualidade da ligação do cão ao seu tutor, que é determinado principalmente pela capacidade do tutor de fornecer segurança em condições de sofrimento emocional do seu animal. A falha do tutor em ser uma fonte de segurança para o cão pode resultar no desenvolvimento de um estilo de comportamento que na literatura psiquiátrica humana tem sido associado a uma variedade de distúrbios psicopatológicos, como a ansiedade, a depressão, o pânico, a agressividade e distúrbios obsessivos compulsivos. O antropomorfismo também pode levar ao mau entendimento do tutor sobre os sentimentos do cão durante interações que seriam supostamente positivas. Por exemplo, muitos tutores abraçam os seus cães durante interações afiliativas, né, positivas. No entanto, abraçar é uma expressão humana de afeto e que pode não ser muito bem tolerada por alguns cães. Embora alguns cães possam se adaptar às manifestações de afeto dos seus tutores, outros ainda podem perceber esse abraço como um comportamento muito invasivo, que limita a capacidade do animal de controlar o ambiente na qual ele está. Um outro exemplo ainda são os gatos, porque enquanto que para os seres humanos o abraço é uma forma do ser humano exibir o seu afeto, mas para um gato isso pode se representar uma forte ameaça e uma grande invasão do seu espaço pessoal. Além disso, embora os gatos gostem de serem acariciados e de acariciar as pessoas e os outros animais, tanto a duração dessa carícia quanto os locais do corpo com a qual eles são tocados geralmente não são os mesmos locais que o proprietário quer fazer. Principalmente no caso do gato, na barriga. Gatos não são cães de pequeno porte e muitos gatos detestam serem acariciados na barriga, porque é uma região muito sensível, então eles não gostam de serem tocados naquela região. Então, ao contrário dos cães, que geralmente gostam desse toque. Mas já voltando aos cães, o abraço ele é frequentemente associado a um ato de dobrar-se para cima do cão. E essa proximidade, esse contato face a face com o animal, pode ser interpretado pelo animal como um comportamento ameaçador, de intimidação. Tanto é que, se você for perceber no caso dos gatos, muitos gatos, quando você aproxima a cabeça deles, eles tendem a se afastar. Porque nos gatos também, o ato, né, de aproximar a cabeça do animal, geralmente eles fazem isso quando eles estão no comportamento agressivo, de disputa, de intimidação. Por isso que quando você vê gatos brigando, geralmente eles estão com a cabeça muito próxima. Portanto, não surpreende que a maioria das mordidas de cães que acontecem na região facial, normalmente ela é antecedida por alguma interação afiliativa humana, principalmente abraços. Mesmo na ausência de uma resposta agressiva, o cão ainda pode exibir sinais de estresse, de que ele está desconfortável com aquela situação. Por exemplo, ele começa a virar a cabeça, a lamber os lábios, a bocejar.
E isso tudo pode ser testemunhas do seu desconforto ao ser forçado a essas interações que geralmente podem ocorrer até de forma diária. Programas de prevenção de mordidas que destacam as diferenças entre a percepção de cães e humanos, daquilo que os humanos consideram exibições afetivas, daquilo que os cães consideram interações afetivas, podem e devem, né, e são muito úteis para reduzir esses riscos de lesões, de agressividades, de acidentes, e também podem evitar comportamentos que possam afetar negativamente o bem-estar psicológico dos cães. Um relacionamento saudável entre humanos e os seus pets beneficiará não somente os seres humanos, como também motiva os humanos a garantir uma boa qualidade de vida para os seus animais de companhia. Uma consequência desse vínculo entre o tutor e o cachorro, por exemplo, quando ele é quebrado devido a problemas de comportamento do cão, é a possibilidade de que esse cão possa ser abandonado, ou em alguns lugares em que é permitido, principalmente fora do Brasil, o animal pode ser até mesmo eutanasiado. Mais de 30% dos cães abandonados acabam sendo abandonados devido a problemas comportamentais. Eu falo muito isso também na prática, porque como eu trabalho com a vigilância em saúde, com o setor de zoonose, diariamente a gente recebe esse tipo de ligação em que as pessoas querem deixar, né, o seu cão para o centro de zoonose, ou querem, né, de certa forma se livrar do animal, porque ele apresentou um comportamento inesperado, porque ele mordeu alguém, mas a pessoa, muitas das vezes, ela não se esforça em entender, ela não procura saber se o animal está sentindo alguma dor, se ele está desconfortável, se tem algum membro novo na família, se ele se mudou para algum local diferente, se aconteceu alguma coisa diferente na vida daquele animal, se ele estava num contexto em que normalmente não se deve tocá-lo, como quando ele está comendo, alguma outra situação assim, e as pessoas simplesmente desistem daquele animal. Assim, um relacionamento ruim pode levar a cuidados negligentes com o animal de companhia e ou até mesmo ao seu abandono. E entrando aqui já na nossa má interpretação dos sinais de medo. A resposta ao medo é um comportamento normal e adaptativo que ajuda a proteger o indivíduo de danos. No entanto, as respostas ao medo podem ser consideradas anormais quando elas são repetidamente e consistentemente desencadeadas por estímulos que não são ameaçadores, ou quando o nível ou a duração dessa resposta é muito desproporcional em comparação com o nível da ameaça real que aquilo representa por aquele estímulo. Ruídos repentinos e altos são um dos gatilhos mais comuns para o comportamento de medo em cães. Sons altos e repentinos, e muitas vezes inesperados, têm sido usados em estudos de respostas comportamentais e fisiológicas ao estresse em cães. Essa investigação centra-se em sons dramáticos e pouco frequentes, como os sons, por exemplo, os sons que os cães não vão encontrar diariamente na sua rotina. E geralmente isso inclui tempestades, fogos de artifício, até mesmo tiros. As reações caninas associadas a esses estressores têm sido interpretadas pelos profissionais como expressões de estresse, ansiedade e medo. Por exemplo, as respostas fisiológicas a ruídos altos podem incluir um aumento dramático de até 207% no cortisol salivar, com duração de 40 minutos ou mais. Ruídos inesperados também resultaram em respostas rápidas, incluindo taquicardia, hipertensão e aumento da secreção de epinefrina e norepinefrina. As respostas comportamentais a ruídos altos incluem ofegar, esconder-se, andar de ritmo, que é um andar diferenciado, às vezes pode também ter o encolhimento, ele passa a baixar até essa postura corporal mais baixa, mais próxima do chão, ele pode começar a tremer, a latir, pode tentar fugir, ou mesmo procurar pessoas com as quais ele é mais próximo. Pessoas que não conhecem muito sobre comportamento canino, ou até mesmo aquela pessoa, aquele tutor médio dos cães que tem um cachorrinho, mas não sabe quase nada sobre cães, ao contrário de uma pessoa que conhece bastante de um comportamento de um cão, ou mesmo de um treinador, de um adestrador,
Essas pessoas que não conhecem o comportamento dos cães podem ser menos capazes de identificar sinais de medo e ansiedade em seus cães, particularmente quando o comportamento é sutil. Por causa dessa incapacidade de ler com precisão a linguagem corporal canina, muitos proprietários parecem perceber seus cães como menos temerosos do que eles realmente são e podem, portanto, não intervir em respostas a sinais de estresse de maneira precoce ou de forma a mitigar ou remover as fontes de estresse para seus cães. Aqui nós temos um exemplo interessante, de um exemplo extremo, de uma reação de um cão a um ruído que pode acontecer nas casas, descrito no artigo de Bender Strong, no qual a consultora comportamental canina Emily Strong descreve um caso de um trabalho com um cão exibindo sinais de ansiedade intensa e crônica, choramingando, inquietação, falta de interesse em interagir com seus donos. Os tutores desse cão ficaram perplexos com esse comportamento e eles gastaram muito dinheiro descartando muitos problemas médicos com esse cãozinho. E nenhum problema médico foi encontrado. E o comportamento tinha começado de repente alguns meses antes da primeira consulta com o especialista comportamental. E ele continuou a piorar. E os proprietários tinham vivido com esse cãozinho desde a infância dele. E antes dessa mudança, o cão nunca exibiu problemas relacionados à ansiedade ou mesmo problemas comportamentais. Segundo os tutores, o cão estava relaxado e feliz longe de casa, mas resistente ao voltar para casa depois de caminhadas. Depois de muitos questionamentos com os tutores, descobriu-se que esses tutores haviam instalado dentro de casa um dispositivo repelente de insetos, que era sônico, de ultrassônico. E assim que os tutores foram orientados de que eles deveriam desligar, tirar esse afastador de insetos ultrassônico de ser ativado, de ser desligado, o cão imediatamente começou a relaxar e voltou ao seu comportamento normal nos próximos dias em casa. Esses tutores eram, por todas as contas, muito dedicados ao cuidado com o seu cãozinho e preocupados com o seu bem-estar. Mas eles não podiam ouvir o som que esse dispositivo ultrassônico fazia. Mas o cão, por outro lado, era muito incomodado por aquele som. Esses dissuadores ultrassônicos de insetos são geralmente inaudíveis para os seres humanos. Embora Van Helgen e Gloriex observaram que algumas pessoas mais jovens foram capazes de ouvir o som que esses dispositivos fazem e acham eles perturbadores, mesmo durante exposições relativamente curtas, como as exposições de 20 minutos. Cães, eles podem variar na sua capacidade de lidar com estressores, e nem todos os cães exibem sensibilidades ou fobias marcadas em relação a ruídos. Cães que sofrem de dor física podem estar em maior risco de sensibilidade a ruídos. Fagundes e colaboradores relataram respostas de medo a ruídos altos em 10 de cada 10 cães testados, que são sensíveis a um ruído quando eles também estão com dor. Versus um estudo que foi desenvolvido por eles, em que 6 em cada 10 cães testados dos controles, do seu grupo controle, eram sensíveis ao ruído, mas não quando eles estavam sentindo dor. Até 50% dos cães podem sentir uma sensibilidade ao ruído ou reações extremas ao ruído durante a sua vida. Muitos cães de companhia estão contidos principalmente dentro de famílias humanas, sejam eles sozinhos ou com cuidadores humanos, que às vezes são incapazes de detectar esses sons ou interpretar com precisão o medo que o cão expressa. E com isso eles são incapazes, em muitos casos, de controlar a exposição a qual esses animais estão. E essa questão, portanto, ela pode representar uma preocupação muito significativa para o bem-estar dos animais afetados. E para a gente finalizar essas nossas ponderações aqui, vamos entrar um pouquinho no dilema das relações entre o tutor e o animal. Um dos principais dilemas colocados pela relação animal de estimação com o ser humano é o duplo estatuto do animal de estimação como uma pessoa e como uma posse.
Tanto é que algumas vezes vocês viram falando aqui proprietário, porque na literatura se usa mais essa expressão e muita gente ainda usa essa expressão de proprietário ou de dono, embora hoje em dia a melhor expressão, a expressão correta seja tutor. As pessoas têm que negociar isso nas suas decisões diárias sobre o bem-estar e a forma como eles vão tratar o seu companheiro, entre ser uma pessoinha e ser uma posse da pessoa. As relações com animais de estimação não são necessariamente fáceis e envolvem dois seres que devem se dar bem, numa relação que envolve inevitavelmente algumas formas de restrição, poder, controle, preocupação ou incerteza, às vezes até mesmo sobre o que o animal está a pensar, qual o seu sentimento. Pensar sobre essas relações e a compreensão mútua entre humanos e animais pode fornecer um recurso útil para pensar sobre os aspectos práticos das perspectivas humanas nas realidades das relações vividas no dia a dia com os nossos animais. E no nosso vídeo anterior dessa série, nós falamos um pouco mais sobre essas relações, de como é que a nossa relação com os cães impactou até mesmo nas expressões faciais que eles conseguem fazer. Vou deixar indicado esse vídeo anterior, que ele é bem legal. E também não deixe de se inscrever, porque em breve vai sair mais vídeos na qual nós vamos explorar as características prejudiciais que nós podemos ter em relação aos animais. Vejo vocês nesses vídeos. Até mais!